Passa no meu rosto, urucum. 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 Essa planta que brota não tem quem vem. Pinta de vermelho, guerém. Essa planta que brota não tem quem vem. Pinta de vermelho, guerém. Primeiro ponto, assim, que antes de usar essa palavra indígena, na realidade, o termo é guerém. A palavra que determina a gente enquanto povo é guerém, porque essa palavra indígena remete a uma generalização de muitos povos. Só na Bahia são mais de 33 povos, aproximadamente entre 33 e 35 povos, e no Brasil tem mais de 300 hoje, né? Se a gente for olhar tempos atrás, né? Alguns séculos aí, muito mais. Em relação a algumas lendas que tem aqui na comunidade, algumas pessoas mais velhas falavam sobre a questão do urucum. O urucum é uma planta utilizada aqui na comunidade, principalmente como nós, como indígenas, a gente utiliza ela para fazer tinta. A tinta aí passar no rosto, quando for fazer pinturas, principalmente algumas atividades, principalmente também no Nitactaru. E aí é uma lenda de como surgiu essa planta, é uma que fala sobre uma aldeia há muito tempo atrás, em que nessa aldeia estava havendo uma epidemia. As pessoas estavam ficando muito doentes, algumas pessoas estavam morrendo. Então, a filha do chefe da aldeia, no caso, ela ficava muito preocupada com a situação e em uma certa noite ela acabou tendo um sonho. Nesse sonho dizia que ela poderia salvar a aldeia dela. E aí, de certa forma, nesse sonho mostrava como ela poderia fazer isso. Ao acordar desse sonho, ela foi até as matas. Chegando lá, ela meio que ficou entre uma parte dessa floresta, começou a fazer alguns cantos para manter e ficou meio que um tempo, acho que, se eu não me engano, uns 7 dias em jejum. Ficou lá apenas parada ali, como se estivesse plantada ali, como se fosse realmente uma planta. Depois de 7 dias, principalmente a questão do seu pai, que era o chefe da aldeia, e outras pessoas preocupadas foram procurar ela. Mas naquele momento, eles não a encontraram mais. E foi aí que eles perceberam de que, no mesmo lugar em que ela tinha ficado, ali tinha nascido uma planta. Essa planta era um pouco peculiar, um pouco estranha, porque até então não havia aquela planta naquela região. Então eles falaram: que tipo de planta é essa? Mas a partir daquela planta, eles foram meio que se apoderando daquela planta, foram pesquisando mais sobre ela. E a partir dela encontraram, no caso, o urucum. Nele, elas conseguiram fazer tinta. Não só tinta, mas também em relação à epidemia que tinha na aldeia, eles conseguiram curar a partir daquela planta que eles consideram como uma planta medicinal. E foi assim que contam que surgiu mais ou menos a história do urucum. Esse povo originário guerém, ele nunca foi apagado, não. Ele nunca foi apagado, porque as nossas tradições, seja no Ibiruçu, na aldeia de São Fidélis, se mantêm as tradições guerém. Elas conseguiram passar de geração em geração. Elas não foram perdidas. Então, e eu digo isso de maneira concreta mesmo. A arte da caça, a arte da pesca, o artesanato, isso sobreviveu, foi passada de geração em geração, né? Que o processo da colonização tentou apagar da gente foi silenciar gerações atrás que você dissesse que esses aprendizados eram guerém. Você tinha os aprendizados, mas você não podia dizer a origem, porque foram anos de catequização. O local onde a gente está aqui no entorno do aldeamento guerém, né, que se fixou aqui na igreja de São Fidélis, era justamente para isso, para passar anos trabalhando com os guerém de maneira violenta, inclusive, que você deixasse de dizer que era guerém, de falar as palavras no seu idioma, na sua língua originária, fizessem coisas de guerém. Então, esse apagamento foi sendo construído, mas de maneira alguma essas comunidades apagaram, né? Continuaram fazendo essas práticas que eu mencionei, mesmo sem dizer de onde foi que veio. Aqui tem um cesto de samambaia, que é feito a partir
dessa planta, né? Que é como se fosse um cipó. A gente tem o maracá, né? Que é um instrumento utilizado durante o Intactaru, né? E esse instrumento também é feito aqui, né? É montado aqui com sementes, com a nossa madeira também, que a gente utiliza a partir dos conhecimentos guerém, né? Desde quando é coletado, a lua que é coletada, certo? Tudo isso tem uma tradicionalidade envolvida, né? A gente também tem os colares, né? Os nossos colares são feitos com sementes coletadas na Mata Atlântica, né? Principalmente os colares que a gente utiliza nos nossos momentos de Intactaru são produzidos por nós mesmos, né? Principalmente pela nossa crém de Paquidiu, que é a Piraúna Jiquiriçá, o Atucrem, né? É uma das artesãs que trabalham com esses colares, pulseiras, né? Tem várias fibras que dá para fazer o musuá aqui, né? Principalmente a taboca e o dendê, dá para fazer a partir, né, da tala do dendezeiro, como da taboca também. E é uma armadilha utilizada para pescar dentro do nosso Magnã, né? Que são as águas do Rio Piau. A jangada também a gente utiliza, né? Tanto para pesca quanto também para poder navegar pelo rio, também é produzido aqui. Falar também um pouco sobre o Nitactaru. O Nitactaru é um momento em que nós nos reunimos para fazer cantos, danças, para homenagear os astros, para homenagear os céus, os rios, as forças da natureza. Inclusive, temos os elementos que representam cada um deles. Esses elementos são o Magnã, que representa os rios, as águas, os peixes. Temos o Anté, que representa as forças da natureza, as árvores, as terras. E, por fim, temos o Taru, que representa o céu e tudo que tem nele, né? No caso, os pássaros, a lua, as estrelas. No momento em que estamos no Intactaru, as pessoas que vão puxando os cantos, né? Os puxadores de toré, no caso, como dizemos, vão observando aquelas pessoas que ainda não têm um nome. A partir desse momento, eles vão observando qual é o elemento que aquela pessoa mais se identifica. No momento que aquela pessoa que não tem um nome vai se identificando com aquele elemento, os puxadores de toré vão percebendo. A partir do momento que vão passando as luas, porque os torés são feitos a partir das luas. A lua minguante, lua crescente, lua cheia e lua nova. Em uma das luas, né, na qual recebe os nomes. Os nomes, eles são organizados assim, em partes. Por exemplo, o meu nome. Meu nome é Tayakni Ibiruçu Magnacrem. Vamos separar um pouco Tayakni e explicar um pouco o resto. Ibiruçu é a comunidade onde a gente está. Magnã é o nome do meu elemento, que é o rio, as águas. E Crem é o nome do povo originário que habitava aqui essas terras, que Crem significa cabeça. E Tayakni foi o meu nome dado a partir do meu elemento, que significa rio pequeno. Meu nome é Guilherme Acan, Ibiraçu Tarucrem. Eu vou falar um pouco mais sobre o ponto de cultura do Ibiraçu. O ponto de cultura do Ibiraçu visa trazer os jovens aqui do povoamento, da comunidade, para poder se aproximar mais, ter mais conhecimento sobre o seu povo. Faz um acompanhamento das redes sociais, das lideranças, fazendo postagem, divulga também bastante os Itaquitaru, as atividades que vai ter, as atividades que aconteceram. Também representa o Ibiraçu nas atividades que tem relacionadas. As aldeias, né, são formadas ali a partir de coletivos, onde os sujeitos do território se organizam dentro das suas comunidades e aí integram um coletivo que é chamado de coletivo étnico guerém. E aí o povo guerém também está nessa luta, né, em defesa dos nossos direitos, em defesa da proteção da mãe natureza, né? E principalmente uma das pautas muito reivindicadas é a nossa posição contra o marco temporal, né? Que é, infelizmente, uma lei que foi aprovada no nosso país, uma lei inconstitucional que vem impactando diversos povos indígenas, né? Em todo o nosso país, onde os direitos originários estão sendo rasgados, né? Mesmo eles estando garantidos na Constituição brasileira. Isso é um impacto muito grande. Uma coisa que também é muito importante para os povos indígenas é a educação, né? A gente tem direito a uma educação contextualizada, que é a educação escolar indígena, e também o nosso país tem uma lei, que é a Lei 11.645, onde visa aplicar o conteúdo da história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as unidades de ensino do país. Infelizmente, a gente sabe que
essa lei ainda não é aplicada, né, em todas as nossas instituições, mas há uma busca muito grande para que ela seja efetivada, né, e que o povo brasileiro possa entender mais sobre cada história, cada cultura, cada tradição dos diversos povos que são denominados, né, como indígena, e por vezes a gente pensa que é um só, mas não, cada povo desse tem sua cultura, sua tradição, sua língua, a forma de se organizar, a forma de se relacionar com a natureza são diferentes. Ereré. Eu conheço você, venho lá da minha aldeia, sou do tronco Macro-G, eu venho lá da minha aldeia, sou do tronco Macro-G, eu venho lá da minha aldeia, sou do tronco Macro-G, o guerreiro Guerém, eu conheço você, venho